Então, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Então, nós vamos dar início a mais uma reunião, né, de estudo do Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41, que fala sobre o cego de nascença, né, e o julgamento dos fariseus. Então, a Lucila vai fazer a prece inicial e a final, a Márcia vai fazer as vibrações e a Vera o relaxamento, né? Então, vamos começar. Lucila, pode fazer a prece. Que os espíritos benfeitores e que nossos mentores espirituais, com auxílio dos espíritos protetores do Centro Fraternidade Evangélica de Jundiaí, possam inspirar e auxiliar no nosso estudo da noite, inspirando aqueles que vão nos trazer as explanações do Evangelho, que possamos estar todos conectados, num só pensamento, num só coração. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Bom, então, para começar, eu achei um vídeo sobre essa passagem, né? Então, seria legal para todo mundo ficar por dentro, né? E para depois a gente discutir sobre os principais pontos, né, dessa parte do Evangelho. Então, eu vou colocar o vídeo aqui para a gente assistir junto. Pelo amor de Deus, uma esmola. Eu peço uma esmola para um pobre cego. Uma esmola, por favor. Por favor. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram: Mestre, por favor. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais. Mas ele é cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós precisamos realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por favor, uma esmola, pelo amor de Deus. Eu não peço nada além de uma pequena esmola, por favor. Por favor, ajudem esse pobre cego. Por favor. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. Vá se lavar na piscina de Siloé. Sim, 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 sim.
enxergando! Eu tô enxergando! Eu tô enxergando, meu Deus! Meu Deus, eu tô enxergando! 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 Eu enxergo! Os vizinhos que sempre viam o cego, então perguntaram: Mas não era ele que ficava sentado pedindo esmola? É ele mesmo, eu acabei de dar esmola pra ele. Não é ele, não. Parece com ele, mas não é ele, não. Sou eu! É ele sim. Claro que sou eu! Claro que sou eu! Quem lhe abriu os olhos? Foi Jesus. ele. Um homem chamado Jesus. Ele foi até mim. E aí ele fez barro, ungiu os meus olhos e disse assim: vá até a piscina de Siloé e se lave. Então eu vim, lavei os olhos e eu comecei a enxergar. É mesmo? Eu comecei a enxergar. Mas e onde está esse homem? Eu não sei. Eu não sei. Então levaram o cego até os fariseus. Era um sábado, o dia que Jesus fez barro e abriu os olhos do cego. Se você é mesmo cego de nascença, como pode recuperar os vista? Um homem colocou barro nos meus olhos, então eu lavei. E foi assim, de repente eu estava enxergando. Ele manipulou o barro e fez isso no sábado. Ele não guarda o sábado, não pode ser o enviado de Deus. Mas como um pecador pode realizar tais sinais? Então, os fariseus lhe perguntaram como que ele tinha se recuperado da vista. O que diz do homem que abriu seus olhos? Que certamente ele é um profeta. Profeta! Como que profeta? É blasfêmia! E houve uma grande divisão entre eles. Blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia! Como ele pode pertencer a Deus? Como? Mas as autoridades dos judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e tinha recuperado a vista. Então, chamaram os pais dele. Este é seu filho que era cego? Sim, claro. E como agora ele está enxergando? Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Como ele está enxergando, nós não sabemos. Mas quem abriu os olhos dele? Pergunte a ele. Ele é adulto, ele é maior de idade. Ele pode lhe responder. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus. Porque os judeus haviam combinado de expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe perguntaram: Confesse a verdade, nós sabemos que esse homem é um pecador. Se ele é um pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e que agora estou enxergando. O que foi que ele fez? Como ele abriu seus olhos? De novo? Mas vocês não cansam de fazer essas perguntas? Eu já disse e vou repetir. Espera. Parece então que vocês também querem ser discípulos dele? Blasfêmia! Você sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem, não sabemos nem de onde ele é. Me admira que não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. E todos sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas aqueles que o respeitam, que fazem as coisas corretas. Olha, eu nunca tinha visto ninguém que tivesse curado os olhos de um cego de nascença. E se eu posso dizer uma coisa, é que se esse homem não viesse de Deus, ele não teria feito nada disso. Eles ficaram furiosos e insultaram o cego curado, dizendo: Você nasceu inteirinho no pecado e agora quer nos ensinar? Fora daqui! Fora! Todos fora daqui! Fora! Fora! Jesus, ouvindo que tinham expulsado aquele que fora cego da sinagoga, foi ao encontro dele e lhe perguntou: Você acredita no Filho do Homem? Quem é ele? Para que eu possa acreditar? Você o está vendo. É este que fala com você. Eu
Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: Será que somos cegos também? Se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos. Então o pecado permanece em vocês. Bom, deu para todo mundo ver, né? Bom, antes da gente falar quais são as principais lições, né, dessa história, a gente poderia começar tentando passar por algumas partes mais importantes. Então, eu queria fazer alguns questionamentos e queria que vocês me ajudassem, tá? Então, o primeiro deles seria: por que os discípulos perguntaram a Jesus por que o cego, por que o cego era cego? Se foi ele que pecou ou se foram seus pais? Por que eles perguntaram isso? Alguém pode falar? Bom, vocês estão me ouvindo, né? Só faz um sinalzinho assim, então, né? Primeiro, né? Pelo que eu pude estudar, naquela época, era-se ensinado tanto aos fariseus quanto também aos discípulos que a existência da reencarnação. Então, se os discípulos não soubessem disso, eles não teriam perguntado por que o cego, se era pecado do cego, já que ele nasceu cego, né? E também tem esse conceito errado, né? Que a pessoa pode pagar por um pecado de outro. Isso não existe. A gente já sabe disso na doutrina espírita, né? Que cada um vai um dia colher aquilo que plantou, né? E a lição para consertar um erro vai ser feita, vai ser paga por nós mesmos, né? Como que a gente, naquela passagem de Jesus que ele fala: nós precisamos realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que ele quis dizer com isso? Ninguém vai falar nada? Vamos falar, gente. Essa passagem também está num livro que Chico psicografou, né? Emmanuel também cita essa passagem no livro, né? Para fazer tudo enquanto é dia, quer dizer, fazer tudo nessa reencarnação. Então, o dia, nessa passagem, representa a nossa encarnação atual, né? Então, nós precisamos lembrar que estamos aqui
para trabalhar, para ajudar o próximo. Então, e para, igual ele fala aqui, realizar as obras de Deus enquanto é dia. Então, para não perder essa encarnação, né? Então, essa passagem quer dizer isso. Posso falar? Pode e deve. O Caibar Schutter, me parece, fala que a gente devia aproveitar do dia, né, que é simbólico, porque senão também viriam os fariseus, né, e que eles limitavam a expressão. Então, tinha que aproveitar aquele momento para o progresso, para que eles pudessem se expressar e aproveitar para aprender, porque os fariseus limitavam aquela aprendizagem, eles não admitiam aquele progresso espiritual que Jesus trazia naquele momento. Certo. Isso mesmo. Aliás, ainda ele fala do fato de aquelas curas estavam sendo realizadas no sábado, que era um outro grande problema também naquele momento. Né? Imagina, não podia, no sábado era proibido. Sobre a cura em si, e sobre, depois que Jesus fez o barro, né, e pediu para ele se lavar na piscina de Siloé. O que vocês acham que é o significado? O que Jesus quis significar com isso? O que vocês acham que é? Bom, sobre a cura em si, tudo isso daí já está descrito em vários textos antigos, né, que era um ato comum se curar com barro, com a terra e a água, né? Então, Jesus nada mais fez do que usar o seu magnetismo, né, para mudar, né, a constituição da água e da terra e transformar no medicamento, né? E ele pediu para o cego ir se lavar lá na piscina de Siloé. Piscina de Siloé quer dizer o enviado, né? Como se eles achavam que essa piscina era de águas medicinais também. Então tinha esse porém, né? De que já era uma cultura local essa piscina ser de cura, né? E também que Siloé significava rio interior. Então, será que Jesus não quis falar para ele se voltar para dentro? Não quis chamar a atenção sobre a reforma íntima para a mudança, né? Para se conseguir um merecimento para um milagre? Foi isso que eu pensei. Se vocês tiverem alguma opinião diferente, eu gostaria de ouvir. A Yara não vai falar hoje? Está fechado o seu microfone. Está fechado o microfone, Yara. No cantinho esquerdo. Tá? Yara, está fechado o microfone. Tá mudo. Nossa, o que acontece? Alguém, enquanto ela procura aí, gostaria de falar alguma coisa para ajudar? Maria Augusta vai falar? Isso. Hoje não. Ah,
Cris, eu estou tentando mandar o chat para a Yara. Para explicar, eu acho que ela não está vendo. Yara, lá embaixo, ó, aqui no cantinho seu, ó. No canto esquerdo. Aqui, ó, esquerdo. Canto esquerdo tem um microfone. Tem a câmera e o microfone, Yara. Eu não... escrevi isso no chat, mas acho que ela não leu. Ah, é. Uhum. Bom, eu posso falar alguma coisa enquanto ela resolve aí? Pode falar. Então, no caso do cego de nascença, existem várias curas que Jesus fez com respeito a pessoas cegas, não é? Uhum. O Evangelho traz... Aliás, tem um site que trata de dois cegos, o de nascença e o Bartimeu. Bartimeu até a gente trata nos evangelhos que a gente faz na casa, né? Uhum. Então, o cego de nascença, ele não entra em nenhuma das classificações que poderiam ter acontecido. Não foi porque os pais pecaram, não foi porque ele tinha algum problema, algum pecado, ele cometido, e não era por obsessão também. Segundo o que eu li aqui nos meus livros. Pelo que os livros falam, esse cego, ele era, vamos dizer assim, se a gente pode chamar assim, um colaborador de Jesus. Isso. Do além, ele se prontificou a ajudar Jesus para que a obra de Deus se manifestasse. Jesus precisava disso precisava, né? Naquele momento em que ele esteve na Terra, para mostrar, né, a que ele veio. Isso, com certeza. Então ele veio para mostrar que Jesus poderia realizar todo aquele trabalho, aquela tarefa bonita, aquela tarefa de recuperação, de amor, de magnetismo, etc. Então, foi esse o trabalho desse cego de nascença. E já não foi o trabalho, o que aconteceu com o Bartimeu. Bartimeu não. Bartimeu, ele tinha cometido pecados, tinha obsessão. Então, foi um outro trabalho que Jesus fez para a recuperação do cego Bartimeu. Mas todos, houve assim um trabalho da fé dessas pessoas, de quererem se recuperar, né? Não é só o trabalho de Jesus, é o trabalho da própria pessoa, dessa recuperação, dessa vontade de melhorar. Segundo eu li aqui no Caibar, que eu tenho um outro site lá que eu andei lendo aí. Isso. Eu também vi que esse cego em questão era, sim, um espírito desenvolvido, né? E ele veio para dar testemunho mesmo de que Jesus era a luz do mundo, né? E até eles falam que ele era um espírito idealista, que ele não precisava de nada daquilo, mas veio para colaborar, né? E também nunca haveria cura se a cegueira, no caso da pessoa, fosse a lição primordial para ele melhorar. No caso desse cego, não era, né? Então, por isso que houve a cura. No caso do Bartimeu, Bartimeu colaborou para a cegueira, mas ele conseguiu se reformar. Tanto que Jesus fala, não peques mais, né? Então, são casos diferentes. Nesse, foi realmente uma ajuda para Jesus, né? Tá ouvindo, Yara, agora? Tá, dá para falar? Não está conseguindo falar. Tá mudo, né? Com relação ao sábado, né? Tem essa questão aí, né? Dos sacerdotes, eles fizeram várias leis na época, né? E uma delas era guardar os sábados, né? E no texto que eu estudei, fala assim que o Jesus, Deus,
fez o sábado para os homens e não os homens para o sábado, né? Então, que a gente deve fazer o bem a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, não tem essa aí de sábado não poder fazer nada. E o cego, qual que foi a lição desse cego aí? O que ele fez de mais importante aí nessa história? Foi dar o testemunho de coragem, né? Ele, naquela época, os fariseus já tinham combinado entre si que se alguém reconhecesse Jesus como Cristo, seria expulso da sinagoga. Mas essa expulsão da sinagoga não era só da sinagoga, né? Era uma expulsão da sociedade. Então, muitos ficavam com medo de ir contra as ideias dos fariseus, porque senão eles seriam rejeitados mesmo, seriam excluídos. E esse jovem, ele teve coragem e permaneceu na verdade. Então, essa foi a maior lição, né? Ele... mas é a lição de coragem mesmo, né? De se manter firme na verdade, não importa qual for a consequência. Coisa que, Roberta, coisa que os pais deles não fizeram, né? Falou assim, chama meu filho, ele responde, ele é de maior de idade, por conta desse medo da expulsão, né? Com certeza. Então, a coragem da fé, a coragem daquilo que ele acreditou, né? Isso. Apesar de tudo e acima de tudo, né? Então, isso que eu ia falar, né? Que os pais ficaram com medo, né? Eles perderam a oportunidade de manifestar também, né? O apoio a uma causa verdadeira, o apoio a Deus, né? E por que os fariseus, vocês viram no vídeo ali, que os fariseus, eles falaram assim, você nasceu inteiro no pecado. Por que eles falaram isso? Por aquele mesmo motivo que eu falei no começo, eles também sabiam que existia em reencarnação, né? Então, eles achavam que toda pessoa, naquela época eles achavam que toda pessoa que nascia com algum defeito físico é porque pecou no passado, né? Então, eles tinham certeza, né? Roberta, você está me ouvindo agora? Agora eu estou. Bom, que legal. Então, é que eu de falar algumas coisas aí. Uhum. Essa passagem, quando os fariseus citam que ele era cego porque alguém da família dele, algum ancestral da família dele pecou. Isso, os fariseus eles tinham que se basear em alguma coisa. O texto que eles tinham era do Antigo Testamento. Então, se a gente for buscar lá em Êxodos ou em Deuteronômio, a gente vai encontrar o porquê disso, né? Porque Deus, né, falou para eles em algum momento que quem não amasse a Ele, quem não amasse a Deus, eles sofreriam punições de gerações a gerações. E quem fosse a favor de Deus, aquele Deus todo-poderoso e aquele Deus do Antigo Testamento, então quem fosse bom com ele seria as gerações futuras estariam em paz. Uhum. Então, esses fariseus, eles tinham esse tipo de argumento, mas não só os fariseus, todos eles acreditavam nisso. E os pais também acreditavam nisso. Como eles temiam muito os fariseus, eles chegam até lá e falam, olha, ele é maior de idade, ele faz o que ele quer dizer, não vão a favor do filho, não assumem e não desacreditam, né? Então, é por isso esse pecado, essa coisa, que
Jesus, foi a primeira vez também no Evangelho que Jesus, que alguém não pede ajuda. Esse rapaz, ele era um cego, ele não pede ajuda. Então, o que Deus faz? Coloca essa criatura no caminho de Jesus para que fosse confirmado aquilo que os profetas falaram, que Jesus viria e uma nova maneira de pensar seria colocado em prática daí em diante. E é por isso que os pais não confirmam de medo, porque esse rapaz jamais poderia entrar no templo, porque nesse Antigo Testamento era muito pesado isso. Qualquer defeito físico impedia as pessoas de entrarem. Então, é por aí. E por qual é o significado de Jesus ter dito: eu vim a esse mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornam cegos? E por que ele falou também para os fariseus, depois que eles perguntaram, será que nós também somos cegos? Né? Aí Jesus falou, se vocês fossem cegos, não teriam pecado, mas como vocês dizem, nós vemos, então o pecado permanece em vocês. O que ele quis dizer com isso? É que ele veio trazer discernimento a esse mundo. Então, é isso, eu acho que a coisa principal daí é isso, que a gente traz até hoje, coisas que alguém nos disse lá atrás, e nós vamos reproduzindo isso com os filhos, os professores também passam, os pastores, os padres, todos eles passam essa coisa para nós. Então, o que Jesus veio dizer é que ele veio trazer discernimento. Olha, não pense mais assim. Quem os cegos verão e aqueles que veem ficarão cegos. Ou seja, o conhecimento que se tem daí para frente, o conhecimento é que vai trazer a visão, que vai trazer a verdade, que vai trazer a luz. Agora, quem continuar com o mesmo pensamento que os fariseus, se tornarão cegos por toda a falta de conhecimento, a falta de luz. É por aí mesmo, né? Ele falou, por exemplo, para os fariseus, né? Se vocês fossem cegos, isso é, se vocês não tivessem nenhum conhecimento, né? Não teriam pecado, né? Mas como vocês dizem, nós vemos, mas não querem aceitar a verdade que está diante dos seus olhos, então vocês permanecem em pecado, porque vocês têm conhecimento. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento, né, nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, foi isso que ele quis dizer. Então, quais são os principais lições, né, desse texto? Quem pode falar? Primeiro, né, de que nós devemos fazer o bem a qualquer hora, em qualquer lugar, sem ver a quem. Segundo, de que... Deixa eu ver. Meu Deus. O que vocês podem me ajudar aí, gente? Posso falar? Pode falar. Os textos que a gente lê chamam muita atenção para a parte espiritual, não é? A nossa responsabilidade na formação dos de todos com quem a gente convive na família, a nossa responsabilidade dentro da religião, vamos dizer assim, né? A formação espiritual. Alguns chamam muita atenção para essa formação religiosa, porque quando a pessoa, o espírito, né, chega lá no mundo espiritual, que ele vai lá procurar o céu, o inferno, o purgatório. Que terror, meu
Deus. Chega lá, fica um espírito perdido, não encontra nada. Então, o autor dos textos que eu li diz assim: que provação maior do que essa, sofrimento maior do que esse? Você vai para o mundo espiritual e não encontra tudo aquilo que você foi ensinado, que te incutiram, né? Que é assim, que tem que ser assim, que você tem que cumprir esses deveres, essas obrigações, por causa da crença que foi incutida na sua vida, não encontra isso para os filhos, para os netos, para famílias inteiras, gerações e gerações. Ou então o contrário, né? Os filhos que fazem a mesma coisa com os pais e chega no mundo espiritual e vê aqueles pais perdidos por causa de crenças e que se viram, né, presos durante a encarnação, chega no mundo espiritual, que é um sofrimento muito grande. Com As certeza. crenças são muito, aprisionam o espírito. A mensagem desse texto aí, dessa passagem do Evangelho, se refere muito a isso, não é? Teve uma história aí, um dos textos que eu li, que uma personagem até, ele fala, ele foi condenado, ele se transformou, isso na vida física, né? Se transformou num bandido. E quando ele foi levado à forca, ele fala assim para os algozes dele: posso dar um abraço na minha mãe? Porque é o último pedido que eu vou fazer. Aí ela vem, sobe até lá na forca, e quando ela chega perto dele, ele dá uma mordida no rosto dela e arranca um pedaço da face dela. E fala para ela assim: o que eu sou, eu devo a você, pela educação que você... Entendi. Trágico, né? Mas são as crenças, aquilo que foi passado, talvez, né? Tem de tudo, né? Com certeza. Por isso que nós precisamos aprender a enxergar a verdade, né? E a dar o testemunho dessa verdade também, não importa o que aconteça depois, né? Roberta, eu tenho aqui um pedacinho de alguma coisa que isso é de João mesmo, é João que escreveu, ele não está se referindo a Jesus. Então é texto, é uma epístola, né? Digamos assim. Então ele fala: se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção do mais alto. Não te cristalizes, movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então, isso também é uma epístola que ele escreveu, que não está se referindo diretamente a Jesus, mas são palavras dele, e que a gente pode encontrar nos textos do Chico Xavier também. Com certeza. É o que ele está falando, né? Que quando nós já temos conhecimentos do que devemos fazer, né? Se nós não fizermos, nós teremos mais responsabilidade do que aqueles que não têm o conhecimento, né? Então, chama a atenção para as nossas responsabilidades, né? Para a gente entender que não deve deixar passar essa oportunidade, né? E que o pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver. Né? Como os fariseus, né? Com certeza. Ver, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse texto? Deus me guarde e que isso não seja Covid, porcaria nenhuma. Que eu não me merece. Ai, Deus do céu.
Bom, se ninguém tem mais nada para falar, vamos passar então para as vibrações agora, né, Márcia? Vamos lá. Então, nesse momento, eu convido a todos que desejarem a fechar os seus olhos, buscando dentro de si os melhores sentimentos, os bons pensamentos, sentimentos de amor, de carinho, gratidão, desejos de paz, esperança, saúde e coragem. E sentindo a presença dos benfeitores espirituais e Jesus, nosso mestre de amor, direcionemos esta corrente de luz ao nosso planeta. Que ela seja a paz, a união, o entendimento e a fraternidade que todos os povos necessitam. A luz para presidentes e dirigentes, para que governem com sabedoria e responsabilidade. Que nos hospitais percorra todos os quartos, UTIs, enfermarias, centros cirúrgicos e envolva em bálsamos de esperança e fé os que ali se encontram. E que nas medicações e na água seja colocado o remédio do plano maior para a ajuda do restabelecimento da saúde física. Vibremos gratidão, proteção e bom ânimo a todos os trabalhadores ligados à área da saúde. Abracemos com carinho e respeito os nossos idosos, onde quer que eles se encontrem. As crianças abandonadas, as dos lares desajustados, os excluídos, os que perderam seus empregos, os seus entes queridos, os que perderam a esperança, a fé e a coragem. Vibremos o auxílio do plano maior aos pesquisadores e cientistas para que encontrem uma vacina, um medicamento para a cura dessa pandemia e de outras enfermidades. Vibremos o acolhimento e o esclarecimento pelos bons espíritos aos que estão regressando à pátria espiritual, de serenidade, força e paz ao coração de seus familiares. Aos que estão reencarnando, vibrações de amor, saúde, luz, nessa nova oportunidade de transformação do nosso planeta. Que em nosso lar e em todos os lares do planeta, Jesus, nesse momento, possa adentrar com os seus mensageiros e, abraçando-nos, deixe a sua paz, o amor, a alegria e a saúde. Vibremos por todos os nomes e endereços que se encontram no nosso caderno de atendimento virtual, bem como os que se encontram junto a nós, aqueles que estão em nossos corações, em nossos pensamentos. Que luzes de amor, coragem, saúde e serenidade envolva a todos neste momento. Vibremos pela água, para que nela seja colocado pelos irmãos do plano maior, um medicamento salutar a cada um de nós, um medicamento que nos traga o fortalecimento do nosso corpo físico, mental, emocional e espiritual. Vibremos por um pensamento, por um caso, por uma pessoa em particular.
pela nossa casa, fraternidade, e por todos os outros centros, por todas as outras casas que acolhem, que trazem conforto, fé, que promovem a transformação moral do ser, independente da religião, da filosofia. E por fim, que essa luz que percorreu todo o nosso planeta, essa luz de saúde, de bom ânimo, de fé e sabedoria, nos abrace neste momento, nos renove, para que, através dos ensinamentos de Jesus e da doutrina dos Espíritos, tenhamos a força para nos colocarmos no lugar do outro, compreendendo, entendendo e acolhendo, para que o mundo possa ser um mundo de paz, luz e amor. Que assim seja. Vamos então nos preparando para o nosso relaxamento físico. Vamos pensando nos nossos pés, relaxando os nossos pés, relaxando as nossas pernas, que essas energias de relaxamento envolvam o nosso quadril, envolvam o nosso abdômen, todos os nossos órgãos internos, que sejam envolvidos nessa paz e se relaxem. Também o nosso tórax, que essas energias nos abracem, envolvam as nossas costas, principalmente a nossa coluna, num jato de luz envolvendo a nossa coluna, procurando um maior relaxamento ainda, que essas energias envolvam os nossos braços, as nossas mãos, toquem levemente os nossos ombros, o pescoço, a nossa cabeça, e traga ao nosso rosto um semblante de paz, um toque nos nossos olhos, no nariz, na nossa boca. E vamos assim inspirando calma e profundamente, expirando pela boca. E assim, através do nosso pensamento, vamos percorrendo a Serra do Japi, vamos fazendo um passeio, vamos percorrendo o alto, vamos sentindo a energia dessas árvores que protegem a nossa cidade, que trazem esse aroma, esse perfume dessas árvores, dessas cores, e vamos sentindo que os nossos poros vão se abrindo, nós vamos nos enchendo dessas energias plenas, calmas, e vamos trazendo todo esse bálsamo de luz para a nossa casa, chegando nos nossos lares, vamos sentindo, exalando essas energias por todos os nossos familiares e por todo o nosso lar. E assim, a espiritualidade presente nos aplica o passe com energias salutares que precisamos
para esse momento. Muita luz. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse estudo e aprendizado que tivemos reunidos num só pensamento, num só coração, que possamos estar aqui na próxima semana com essa motivação, com essa energia boa, de amor, de fraternidade. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Boa noite a todos, então, né? Obrigado, pastor. Foi muito bom. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite, gente. Eu não ouvi nada seu, Vera. Ouvi nada seu, Yara. E ouvi só um pouco da Roberta. Eu acho que o som do computador ou do celular de vocês deve estar baixo. Da Vera estava bem ruim. Da Vera estava bem ruim. Nada. Eu tentei abrir os olhos para ver se eu entendia pelos seus lábios, porque o som está muito baixo para mim. Estava chiando. Chiando também. Então, mas na hora do vídeo também? Não, o seu não, Estava chiando no relaxamento. Ele estava falhando. Mas Yara não